Já participa da Com Ágape há alguns anos, já foi ministrado por essa palavra. E quando nós sentamos para conversar sobre a ministração de domingo, o Espírito Santo trouxe ao nosso coração de repetir essa mensagem, porque ela é de um crescimento exponencial na vida de todos os cristãos. E hoje nós vamos falar de uma coisa muito interessante. Cuidado com as coisas mínimas. Cuidado, nenê. Cuidado com as raposinhas. Cuidado com as raposinhas. Cuidado com as coisas pequenas. Nós estamos vivendo um tempo extraordinário na Com Ágape. Sabia que se você vier de manhã aqui, é capaz de você não conhecer a metade dos irmãos que estão na celebração da manhã? E se você vier mais cedo e quiser matar um cafezinho no meio da celebração, talvez você não conheça muitos dos irmãos que são os seus irmãos e que congregam na mesma igreja, e que você se cruza com ele na estrada com aquela marquinha da Ágape. Se você ainda não tem no seu carro, nós temos algumas ali, estão chegando mais outras, e você não os conhece. Nós estamos vivendo um tempo de avançar nos reinos, nas regiões celestiais. Já se vão hoje, dia 14 de abril, já se vão aí 100 e tantos dias desde que nós viramos o ano. E quantos dos nossos desejos, como eu sei que vocês são crentes exponenciais, pessoas tremendamente compromissadas com o Evangelho, eu diria que 90% dos projetos que fizeram na virada do ano, vocês estão levando à risca. Mas há sempre algumas coisas que acabam ficando para trás. E elas ficam para trás, não são por causa de grandes problemas, não. Talvez, haja pessoas aqui que realmente, olha, eu fiz um propósito de guardar um dinheiro esse ano, mas no começo do ano eu fiquei desempregado. Amém, Deus sabe. Ou eu fiz o propósito de ganhar uns quilinhos em verso, mas só me convido para aniversário, e para casamento, e para formatura, e pode ser que tenha. Mas na grande maioria das vezes, o que nos faz não avançar em direção àquilo que Deus tem para nós, são as pequenas coisas. É interessante, porque eu acho que a gente nunca tropeça no Monte de Brita, concorda? Vem um cara lá, e tem um caminhão de caçamba, vai lá, derruba um monte de brita, 5 metros de brita na frente do cara. E aí você vem ali andando pela rua, e quando você vê, tropeçou no monte de brita. Não. Onde é que nós tropeçamos? Nos desníveis das calçadas, nas pequenas coisas. Onde é que nós tropeçamos? Nas pedrinhas que estão sobressaltas e que nós não as vemos, nós não as percebemos. E elas são as pequenas raposinhas. Para a maioria das pessoas, não foi o que aconteceu o que impediu de eles progredirem, de eles avançarem em direção à promessa de Deus nas suas vidas. Não foram grandes pecados, não foram situações extremamente vergonhosas, mas o que nos deixou de avançar foram as pequenas coisas. Nós não tropeçamos nas montanhas, mas nas pequenas pedras. E quando tropeçamos, disfarçamos que estamos correndo. Quer ver se você está passando na frente de uma loja que tem promoção de R$1,99? Nunca aconteceu isso com você? Então você não sabe o que é constrangimento. E aí você vem andando, e quando você dá aquela trupicada, e aí tal, e você vai dar aquela corridinha assim, com os dedinhos para cima, assim, que nem, assim, para todo mundo pensar que é nada. Você acabou de dar uma tropeçada. Nós não tropeçamos nas coisas pequenas. Eu creio que você, quando decidiu servir a Jesus, quando você decidiu entregar a sua vida ao Senhor, você sabia que a partir daquele momento, todo o seu desejo seria ser mais parecido com Cristo, imitar os passos de Cristo. Mas as pequenas raposinhas, elas minam e não deixam com que você avance.
Pare e pense comigo, aonde você estaria hoje, se não fosse estas pequenas coisas? Aonde você poderia estar profissionalmente? Aonde você poderia estar na sua faculdade, nos seus estudos, no seu relacionamento? Aonde você poderia estar na sua vida com Deus? Aonde você poderia estar no seu chamado, se não fosse pelas pequenas coisas que minam e que roubam as suas forças? Há um livro da Bíblia que é um poema de amor, Cantares de Salomão, no capítulo 2 e no verso 5. A mulher a quem Salomão se refere naquele poema, a Sunamita, ela chama a atenção para uma coisa muito interessante, e é com ela que nós queremos conversar nessa noite. E ela diz assim: apanhe para nós as raposas, as rapozinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Esse texto de Cantares é um texto romântico, mas que tem um alerta muito grande. Cuidado com as pequenas coisas, cuidado com as coisas mínimas que parecem ser insignificante. Ela já alertava há tantos anos atrás: peguem as rapozinhas, porque a nossa vinha, ela está florida. E é sobre essas rapozinhas, sobre a luz da palavra, do Espírito Santo, que eu quero conversar com você, sobre os pecados sutis, sobre aquelas coisas que às vezes nós até achamos que não é pecado, nós agimos tão naturalmente em relação àquilo ali, e elas nos impedem de avançar em direção àquilo que Deus tem para nós. As rapozinhas são muitas, e quando elas comem as flores, elas se alimentavam dos brotos da videira, e quando elas comiam as flores, já não havia mais cheiro, o bom cheiro do novo. Automaticamente, ao consumir aquelas flores, as parreiras paravam de dar as uvas, e os frutos já não apareciam mais. E são pequenas concessões às tentações. A desobediência à consciência nas pequenas coisas. Pequenas tolerância para com os desejos da nossa carne. Pequenos lances de esperteza. O mundo é dos... O mundo é dos... Vocês estão com medo, pensam que é pegadinha, né? Vocês sabem, mas vocês não querem falar, né? Fosse o pastor Robson, você respondia. Como é eu, vocês ficam tudo esperando. Dizem que o mundo é dos espertos, mas os céus é dos santos, lavados, redimidos, escolhidos por Ele, para morar nas regiões celestiais. Mas são pequenos atos de espertezas, pequenas mentiras, que nós dizemos que é para o bem, mas os frutos da vinha são sacrificados. Preste atenção comigo, essas raposas a quem a Sunamita se referia, ela é de uma espécie que ela é rápida, ela tem hábitos noturnos, ela não anda na luz. Preste atenção, o pecado não anda na luz. O pecado anda onde? O pecado anda nas trevas. E essas raposinhas, elas tinham hábitos noturnos, elas eram ágeis e rápidas. Isso me leva a entender que muitas vezes os que nos rouba de Deus é a astúcia e a esperteza. As raposinhas não estragam os frutos, elas destroem as flores e então impede que os frutos nasçam. São as coisas mínimas que arruinam o projeto de Deus na nossa vida, sabe? E quando nós nos dispomos a falar de algumas raposinhas e chamar a atenção, nós corremos um risco muito sério. E entenda uma coisa, olha para mim aqui, entenda uma coisa. Se é uma coisa que Deus deu aos pastores desta igreja, é amor
pelas vidas a quem Deus nos deu para cuidar. Então, se eu venho hoje aqui, eu não venho para lhe acusar, foram contar de mim para o pastor, não. Se eu venho lhe ministrar sobre a sua vida, se eu venho trazer uma palavra de Deus sobre a sua vida, é porque o nosso desejo é lhes ver avançar, os nossos desejos é lhes ver progredir na sua vida espiritual, é que cada um de vocês produzam frutos dignos de aceitação, e que esses frutos louvem ao nome do Senhor Jesus. Elas comem os brotos para que os frutos não cresçam, não apareçam. E talvez quando nós começamos a citar algumas coisas, alguns pecados, que daremos o nome de raposinha, para que você grave isso, talvez nós não vamos passar exatamente pelo aquilo que tem lhe incomodado. E aí você diga: poxa, o pastor não falou disso, então está tudo bem. Ei, muito acima de quem estiver aqui em cima está o Espírito Santo ministrando, e Ele é quem convence você do pecado, da justiça e do juízo. Estamos prontos? Amém? Vamos lá. Uma das raposinhas que tem comido muitas flores daqueles que são enxertados na videira é a falta de honestidade em pequenas coisas. Seja honesto em tudo o que você faz, pois um pouco de fermento leveda toda a massa. Um troco errado. Você vai no mercado e o dinheiro que você tem é o dinheiro para comprar uma caixa de leite e um pacote de bolacha Maria. E você vai com o seu coração ardente, doido para tomar um Toddy. Toddy não, Nescau. Toddy é de antigamente, né? Doido para tomar um Nescau 2.0. Você passa pela prateleira, sem aquele raiozinho do Nescau assim, dá aquele flash em você assim. Mas o dinheiro que você tem está contado. E quando você passa pelo caixa, a mulher se confunde, em vez de lhe dar uma nota de 2 de troco, lhe dá uma de 100. Posso ouvir um glória a Deus? Não, isso é pecado, isso é raposinha. Pequenos gestos, a falta de honestidade em pequenos gestos, um troco errado, um preço errado numa mercadoria que você sabe que custa mais, mas está lá na prateleira, e você vai brigar por aquilo ali mesmo estando consciente. Mas a lei do Procon diz, pastor, é o valor do menor preço. Esperteza, alguém errou, alguém vai pagar por aquilo ali, e a raposinha se infiltra e vai comendo as florzinhas. Prestadores de serviço, como eu louvo a Deus pelos prestadores de serviço da comunidade Ágape. Nós temos aqui o Marcos Mendonça, um prestador de serviço. Quem mais que eu vejo aqui que são prestadores? O Gilson e a Josi prestam serviço na área de transporte. Cadê o teu marido? Cadê o Mota ali? O Edilson, está lá atrás? O Edilson Mota, que tem uma empresa também. São prestadores de serviço, e eu louvo a Deus. Nós temos vários prestadores de serviço dentro da comunidade Ágape. Mas escute aqui, não venha com artifícios. Assuma os riscos quando você se propor a uma negociação. Então você sabe que vai levar 15 dias para ficar pronto. Não diga que vai levar 10 para ganhar o serviço. Não faça isso. E depois invente uma desculpa. Não faça isso. Ande em retidão. Seja honesto em tudo o que você fizer. Dê o seu passo certo em tudo o que você fizer. Se você prometeu que iria colocar um serviço daquela forma, mesmo que com perca, o faça. Deus vai dar a você a garantia. Deus vai dar a você, ao seu tempo certo virá a sua colheita. Mas ande em honestidade. A honestidade tem um perfume maravilhoso, e os seus frutos são desejáveis. Os seus frutos são desejáveis. No tempo de esperteza, como tem faltado honestidade. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor, não aos homens. Mas pastor, ninguém está vendo, pastor.
Mas não, é um negócio, mas assim, ó, é um negocinho que ficou lá dentro assim, ó, e passou lá um barbantezinho e amarrou assim. Mas qual era o certo? Não, o certo era trocar a junção. Mas ninguém viu, vai dar nada, vai dar ruim, irmão. Vai dar ruim. E quando descobrirem o problema vai ser que você não vai ser chamado pelo profissional que você é, mas pelo credo que você professa. Então não faça isso. Não deixe que essa raposinha mine. O Senhor vê os caminhos do homem e examinará todos os seus passos. Portanto, tire, mate, arranque essa raposinha, se ela estiver sobre a sua vinha. Há uma outra raposinha, que ela tem sido uma raposinha muito terrível. E eu diria que ela é uma raposinha que ela é nitroglicerina. Ela é bomba pura, que são os flertes. Pode alguém colocar fogo no seu peito sem que queime a sua roupa? O que é flertar? O que é flertar? Flertar com o pecado. Você não tem coragem, nós não temos coragem. Deixa eu me incluir aqui. Não tem coragem de trocar a sua esposa ou seu esposo por outro. Porque sabe que as percas seriam desastrosas demais. Você não tem coragem de romper com a sua família e tomar uma postura, uma decisão por alguém que o diabo colocou sobre a sua frente. Mas você flerta com o pecado. São mensagenzinhas, gente, em tempos de internet, em tempo de smartphone, como essa raposinha deita e rola nas redes sociais. São elogios. Escute aqui, ó. Se você tiver que elogiar alguém, elogie alguém com quem você tenha intimidade. Com quem alguém que você conheça e que não vai levar o seu elogio para um lado errado. Se você tiver que tecer um elogio a alguém, faça isso com uma forma muito séria, porque isso pode ser interpretado como flerte. E o diabo tem colocado uma carência descabida. Sabe por quê? Porque muitos de nós, homens, não temos coragem de olhar para nossas esposas e dar a elas um elogio. E dizer a elas, mesmo que já bateu, o tempo já passou, e que a ação da gravidade tem sido terrível, mas ela está ao seu lado há 20, há 30, há 40 anos, lhe suportando. Mas nós não temos coragem de olhar para ela e dizer a ela, como você está bonita. Mas quando passa alguém, você lança aquele elogio. Não faz muito tempo que eu recebi no gabinete da igreja, aqui, um casal com um casamento destroçado. E sabe qual era o comentário desta mulher? Pastor, ele nunca me deu um elogio. Ele nunca trouxe uma palavra ao meu coração. Notar o cabelo das outras, pastor, ele notava tudo isso na frente dele. Ei, pensa um pastor no meio de uma briga dessa. Ele elogiava todo mundo, pastor. Flertava com o pecado. Ei, não flerte com o pecado. Não brinque. Não brinque. Não brinque com o flerte. Se você tiver que elogiar, dizer uma palavra de carinho, se você tiver que estimular alguém, que seja o seu cônjuge, não deixe que esta raposinha entre dentro da sua vinha e comece a roubar, porque o flerte começa como algo desprovido de qualquer maldade. Mas quando você vê, a sua mente, o seu cérebro está cheio dele. E escute o que eu vou te dizer. Quando nós poupamos os elogios, o diabo vai arrumar alguém para elogiar. Não deixa que essa raposinha deite e role dentro da vinha no teu casamento. A sensualidade, ela virou moda. Está tudo normal. Não, está tudo certo. O bonito é para se mostrar. Os caras querem vender prego. Os caras querem vender prego para caixaria na construção. Qual é a imagem que eles usam? Uma mulher seminua. Para o mundo, as mulheres virou um objeto. Para o mundo, as mulheres, a sensualidade
É um meio de se alcançar um fim. E está tudo bem, bem uma ova que está bem. Deus nunca concordou com a sensualidade. Deus nunca apoiou a sensualidade. E eu chamo a nossa atenção, pais e esposo. Sensualidade é uma raposinha terrível. Seja você o homem de Deus dentro da sua casa. Seja o espelho em que a sua esposa se olhe quando ela estiver saindo. Nós estamos vivendo um tempo em que meninas de 10, 12 anos se vestem como verdadeiras prostitutas. Eu não tenho filha mulher, é difícil para mim falar isso para você. São 2 meninos homens. Aleluia. Mas está virado, ei, Deus deu as suas esposas e as suas filhas para vocês guardarem elas, para vocês preservarem elas para o dia do casamento. Seja esta mestra, não se esquive desta responsabilidade, porque o preço é caro. Não brinque com o flerte, não flerta com o pecado. Essa raposinha destrói. Existe uma outra raposinha, e ela é simpática, mas de um poder destrutível terrível, que é a mentira. Mentirinhas brancas, meias verdades. Porque cá para nós somos crentes, amém? Tem crente aí, irmão? E ninguém aqui quer ser chamado de filho do capeta, amém, irmãos? Quem é o pai da mentira? É o diabo. Mas nós nos servimos das mentirinhas brancas, das meias verdades. Sabe o que eu descobri? Que meia verdade é uma mentira inteira. Que seja o seu sim, sim, e o seu não, não, porque o que passar disso vem do maligno. Uma pessoa mentirosa, ela está sempre tentando inventar uma mentira para cobrir a outra. E tem gente que é tão mentiroso que ele mesmo acredita na mentira dele. A Bíblia diz que o final desses é num lago que arde com fogo e enxofre. Mas eu não menti, pastor. Não é assim, ó. É que ia dar uma treta, pastor. Ia dar um problema. Olha, ia assim, ó. Eu só encobri a verdade. É mentira, meu irmão. É mentira. Não tem para onde escapar. Seja o seu falar sim, sim, não, não. Esta raposinha se volta e ela entra sorrateiramente, porque muitas vezes nós não queremos arrumar problema. Às vezes uma mentira, ela resolve uma situação momentaneamente e está tudo resolvido. E você abre uma brecha, já não é mais uma porta, já é uma comporta para que o diabo deite e role sobre a sua vida. Afinal de contas, ele é pai de você, pai de mim. E como pai, ele tem legalidade para destroçar tudo aquilo que Deus plantou e zelou até hoje. Exemplo. Vamos lá. Já está quase pronto. A pessoa encomendou um negócio lá, tal, você tem que produzir. Não, já está quase. E daí, como é que está? Olha, o prazo vence amanhã, como é que está? Não, já está quase pronto. O projeto está aqui, ó, penduradinho na parede, nem saiu do papel. Está ali. Não, mas já está quase pronto. E aí você vai questionar ele, meu irmão, está no papel. Pela fé, pastor, pela fé aqui, ó. Pela fé, a fé é o fim fundamento das coisas que se esperam, a certeza das coisas que não se veem, pastor. Pela fé. Está quase pronto. Mentira, meu irmão, mentira, não está. Não está pronto. Mas se falar que está, vai dar um problema. Já estou chegando. Estou aqui na sinaleira. 10 minutinhos. Mas tu vai lá em Camboriú. Qual é a sinaleira que tu está? Do Max, aqui, saí aqui. Então os caras me pedindo aqui, que não deixando eu passar, tranca os carros, tudo. Mentira. Eu compartilhei nas outras celebrações que nesse aqui eu estou com um problema sério. Quer ver, eu saio daqui e ligo para... Espera, não me julga, calma aí. Então segura as pontas aí, peraí, vou explicar. Eu ligo para a Dona Maria. Ó, estou saindo da igreja, estou chegando. Tu queres alguma coisa? Aí elas sempre arrumam um jeitinho de não passar no mercado 6h30 quando está cheio de gente. É uma luta, mas amém, glória a Deus. Né? Toda promessa tem o seu preço. Mas eu saio daqui.
E aí quando eu chego no mercado, quando eu entro no mercado, estou saindo com a bolsinha, com o pão de queijo, quem que eu encontro? Uma alma para evangelizar. Pensa, irmãos, não tem como deixar. E estou quase chegando, lá virou meia hora. Só que lá em casa nós já temos um acordo, ela bota água para esquentar quando eu meto a chave na fechadura, porque antes é um problema, gasto gás. Mas já estou quase chegando. Você não quer assumir que está atrasado, que agiu com irresponsabilidade, ou na hora que ia chegar, ou porque se enrolou, vendo os vídeos do WhatsApp, e aí saiu atrasado. Então já estou quase chegando, aumentar as coisas. Aí deu um negócio lá e tal, estourou o cano, meu Deus, encheu, deu rios de água, sugou com um paninho, torceu, não deu nenhum balde. Mas aí impressiona o pessoal do condomínio. Mentirinhas, são mentirinhas brancas, coisinhas simples. Esperei quase uma hora. Isso aqui é o relato dos maridos esperando as esposas para chegar na igreja. Que nada, irmãos, 15 minutos, não deu nem tempo. Ela passou Mary Kay por cima lá e tal, e quando penteou o cabelo, pastor, estou estressado, pastor. Esperei a mulher quase uma hora, que nada. E são essas mentirinhas, são essas coisinhas. Passei lá na tua casa um monte de vezes. Passei lá, tu disseste para mim lá, passei um monte de vezes. Passou uma, bateu a campainha, não estava. A segunda que passou, buzinou, a cortina não mexeu, vazou. Mas essas mentirinhas, essas pequenas coisas, e preste atenção. Essa raposinha, ela vai minando, ela vai entrando, e ela vai matando as flores, e ela vai matando as flores, e quando você vê, você está todo enredado e habituado a dar desculpas esfarrapadas. E aí se acabou. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Fuja, louco. Foge que é laço. Ande na verdade, fale a verdade em nome de Jesus. Se tem uma outra raposinha que tem estragado a vida de muitas pessoas, destruído a vida de muitas pessoas, e olha aqui, pessoas boas, pessoas com um propósito de Deus tremendo, dons, mas ela destrói, que é a raposinha da inveja. Desgosto ou pesar pelo bem ou pela felicidade do outro. Ter inveja é estar triste quando o outro está feliz, e estar muito feliz quando o outro está falido. Isso é inveja. Inveja não é desejar ter algo igual ao outro. Inveja é ter exatamente aquilo que o outro tem. Onde é que já se viu? O Valtencir e a Denise chegaram hoje na igreja. Pegaram o bonde andando e já sentaram na janela. Não admito que já tem um pequeno grupo na casa deles. Como é que pode? E aí quando você entra por esse caminho de começar a julgar, de começar a botar parâmetros, porque o Valtencir é mais feinho, você é mais bonitinho, o diabo começa a colocar no seu coração uma semente, isso mesmo. Olha, tu já nasceste na igreja, tu dá o dízimo, tu dá a oferta, leva bolo na casa do pastor, se não leva, devia levar, tá? Ei, e você vai se enchendo da razão. E eu quero, o Valtencir não vai aguentar. A Denise não, estou só esperando um momento que vai quebrar a vassoura da Denise e ela não vai começar a conseguir limpar lá o espaço, e eles não vão ter onde colocar, aí vão vir na minha casa, aí vão vir pedir para mim, aí eu vou abrir a minha casa para um pequeno grupo. Aí eu quero ver, aí vão ver o poder e a unção, morra miserável. Ei, o contrário da inveja é o contentamento. O invejoso, ele nunca está contente com o que ele tem. Ele não quer algo igual do outro, ele quer exatamente aquilo que o outro tem. Um coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. O rancor é cruel, a fúria é destrutiva, mas quem consegue suportar a inveja? Quem consegue suportar a inveja? E sabe qual é o remédio para a inveja? Ela é o contentamento. A Bíblia diz: contentem-se com o que vocês têm.
É um sério problema enfrentado pelo coração humano, é o descontentamento. Ah, se eu tivesse o cabelo da fulana. Ah, se eu pudesse botar unha de porcelana. Ah, se eu pudesse jogar no time de futebol. Ah, se eu pudesse tocar teclado igual o Leonardo. Assim. Ei, Deus te fez exatamente como você é. Ele teve o cuidado de te fazer exatamente como você é, cada detalhe, porque Ele queria você exatamente assim. E quando nós menos percebemos, em algumas situações, a raposinha já entrou e já começou a comer as flores. E se nós não cuidar, nós somos destruídos. O invejoso dá legalidade para a ministração de Satanás na sua vida e na sua família. Onde a inveja estiver infiltrada, aonde estiver essa raposinha infiltrada, ali haverá toda espécie de coisas ruins: brigas, ambição, discórdia, confusão. Você já viu algum invejoso bem? Já viu? Eu nunca vi. Pode ser que tenha, eu nunca vi. Eles são destruídos pelas raposinhas que entraram na sua vinha. Fuja delas. Nós vamos para a quinta. E essa aqui é difícil. Essa raposinha que nós vamos trabalhar agora, olha, o que eu já vi essa raposinha destruir: vinhas floridas, frutíferas. É a raposinha da murmuração. Ah, coisa certa. Não murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. O que é murmuração? É soltar queixume, é lamentar-se em voz baixa, é resmungar, coisa que adolescente adora fazer, reclamações, dizer mal dizer, conceber maus juízos, fofoca. Isso são murmuração. A murmuração é aquele que se queixa de tudo. O murmurador é aquele que se queixa de tudo. Começa a falar mal de alguma coisa ou de alguém. Sente insatisfação, descontentamento por uma pessoa ou uma situação. Não murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo murmurador. E você quer saber de uma coisa? Murmuração contagia. Murmuração contagia. Porque, cá para nós, é bom falar dos outros, né, irmãos? Você fica tudo sério, como se nunca tivesse falado de ninguém. Começa a dizer, não, aqui ó, Juninho, só para nós orar, Juninho. Tu é uma pessoa da minha confiança, eu vou compartilhar contigo um negócio aí. Tu soubesse o que o Felipe andou fazendo? Soubesse? Tu não me contasse. Se tu soubesse, tu não me contasse. Ei, numa prerrogativa de estar fazendo a coisa certa ou de ajudando, nós começamos a murmurar, a falar mal de uma coisa ou de uma situação ou de alguém. Ei, escute aqui, para que essa raposinha não mine a sua barreira, para que essa raposinha não mire a sua vinha. Não fale com quem não resolve, meu irmão. Não vá reclamar para quem não resolve. Não reclame dos seus pastores, não reclame dos seus líderes. Sabe o que a Bíblia diz em Romanos 13, 1 e 2? Ela diz assim, ó: todos devem estar sujeitos às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que se existem foram por eles estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação para si mesmo. Vai acabar com a tua vinha, vai acabar com as flores, vai acabar com os frutos da sua vida. Preste atenção, a raposinha, ela não comia os frutos, ela comia as flores. Você continua sendo o mesmo crente que você é. Todos os lugares onde você vai, as pessoas reconhecem que você é crente. Você é uma bênção no lugar onde você está. Ela come as flores, as coisinhas pequenas, que muitas vezes as pessoas não veem, nós não nos apercebemos, mas elas estão lá, destruindo. E sabe qual era o outro hábito que essa raposinha tinha? Ela tinha um hábito de cavar as raízes das
parreiras, procurando pequenos roedores. Esse tipo de raposinha vai roubar, vai matar as tuas estruturas, vai roubar, vai matar os teus fundamentos. E quando elas entram e começam a minar, e você entra por um caminho de murmuração, aquilo que já era bênção já não é mais, aquilo que já era certo não é mais. E as pessoas que você olhava com bons olhos, você já não olha mais, os fundamentos são rompidos. E a Bíblia diz que eles foram destruídos. Nós colhemos exatamente aquilo que nós plantamos. Com certeza, você é uma pessoa inteligente. Deus deu a você olhos extraordinários. E é bem possível, eu digo que é real, o fato de você ver alguma coisa que não está de acordo com a sua visão, com a sua forma de olhar, dentro da comunidade de fé onde você vive. Mas não vá falar isso para quem não pode resolver. Não caia na murmuração. Procure o nosso pastor, o pastor Robson Mafra, ele está aberto para lhe atender. Tem o pastor Jair, venha conversar conosco. Talvez você entenda que aquilo que está sendo feito daquela forma, por uma visão que Deus deu, e os seus olhos são errados, mas não pela visão que Deus deu ao nosso pastor. E se nós estivermos errados, nós somos humildes o suficiente para reconhecer e para mudar. Mas não caia na murmuração, não caia na esparrela, não faça como os ímpios que vão para a rede social. Não faça isso. Criticar poderes, governos, repostar posts com palavrões, com xingamento. Se eles estão em lugar de autoridade, foi porque o povo escolheu. Mas se tem uma autoridade sobre eles e eles estão lá, foi porque Deus os colocou. Então não seja destruído pelo mal da murmuração. Nós colhemos aquilo que plantamos, mais dia menos dias. A murmuração aflora e destrói todas as flores. Fique vigilante, seja inteligente, alegre-se com os que se alegram. Deus está no controle de tudo. E olhe que a murmuração e a inveja são gêmeas. São duas raposinhas gêmeas, univitelina. Elas andam ali assim, ó, juntinho. É difícil ver um murmurador que não é invejoso. É muito difícil ver um invejoso que não é murmurador. Mas Deus nos chama a atenção nessa noite para esse tipo de raposinha. Quantas outras nós poderíamos ressaltar nessa noite? Quantas nós poderíamos citar? O mau uso do tempo, tratar mal o corpo, a má administração financeira. Pastor, o inimigo se levantou, o devorador se levantou lá em casa, pastor. Estou passando numa luta. Me dá o teu cartão de crédito aqui, irmão. Talvez nós achamos o nome do devorador, Casas Bahia, né? Lanche, não sei das quantas, X-Burguinho. Você não sabe que eu passo lá em casa com 2 adolescentes. Talvez esteja ali. O devorador seja a sua falta de controle financeiro. Ei, eu não estou dizendo que nós não possamos passar por tempos de crise. Passamos sim. Deus permite que elas venham para nos fazer crescer. Mas esse é uma raposinha terrível. Ciúmes, falta de perdão, fofoca, preguiça, deslealdade, orgulho ou falta de humildade, ira, falta de honra. Pensa num tempo que essa raposinha tem deitado e rolado. É incrível o que nós contemplamos, o que os adolescentes estão fazendo com seus pais. Pais com filhos de 10, 12 anos. Escuta aqui, olha, presta atenção em mim que eu vou falar uma coisa. Já falei um monte, mas vou falar mais uma. O diabo achou uma forma simples e eficaz de acabar com a próxima geração. Sabia disso? A Bíblia diz que honra o teu pai e a tua mãe para que te vá bem e se prolongue os teus dias sobre a face da terra. Concordam? É isso que a Bíblia diz? O que é que o diabo está fazendo? Ele está fazendo com que esta geração não honre os seus pais e as suas mães.
e automaticamente a não honrá-los, eles são cerceados, eles estão tirados da bênção do Senhor. E nós corremos ter o risco de ter uma futura geração de homens e mulheres sobre a maldição, pelo simples fato de não terem honrado os seus pais e as suas mães. Não são só os adolescentes e os idosos, como temos honrado. A falta de honra para com as lideranças de igreja, de presbitério, de líderes de pequenos grupos. A falta de honra nas empresas com o patrão, com o gerente. A falta de honra, a falta de cuidado para com o nosso Deus. A falta de honra tem sido uma raposinha terrível, que tem comido muitos frutos, muitas flores, e impedido que os frutos venham. A falsidade, palavras duras ou de maldição, ou ainda um vocabulário sujo. Ah, que raposinha terrível. Irmãos, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Quando Deus manda a resposta a Daniel, Daniel não consegue, o anjo não consegue chegar, porque o príncipe da Pérsia, o demônio, estava nas regiões celestiais. Ele volta, pega um anjo guerreiro e vem para Daniel trazer a resposta a Daniel. E quando traz a resposta, diz assim: olha, eu estou, desde que tu começou a orar, eu vim com a resposta, mas eu fui impedido. Mas eu não ousei liberar sobre ele uma palavra de maldição. Olha só que coisa séria. Eu fui longe agora, né? Volta aqui para mim agora. O que eu quero dizer para você, o que eu aprendo com isso? Uma boca que sai maldição, ela não pode sair bênção. Você vai lá em Cabeçudas, em qualquer praia, tem imensidade de litro d'água lá, mas tem que tirar um balde de água doce. Aquele que produz águas amargas são águas amargas, os que produzem água doce vão produzir água doce. Palavras de maldição liberada, termos como porcaria, essas fezes, são coisas que você diz e de repente para pessoas, para filho ou para objetos dentro de casa, e essas palavras de maldição saem, e elas são como raposinhas que vão roubando as flores e você não se percebe. Palavras de baixo calão, termos chulos. Há pessoas com quem a gente conversa que você não sabe se aquilo é uma boca ou é um esgoto. Não conhecem a Deus, vivem um tempo de miséria, porque todo aquele que tem a sua boca lavada pelo sangue de Jesus não fala. E das palavras que fala, começa a liberar palavras de baixo calão. São raposinhas que estão impedindo que dos seus lábios brotem um perfeito louvor. São raposinhas que estão no nosso meio. E uma aqui que é séria, mas está aqui, eu vou ter que dizer: as desobediências às leis do trânsito, sinal fechado, o uso do celular, não fala nada, fique quieto, uso do celular ao volante, tudo coisinhas pequenas, coisinhas insignificantes, que às vezes nós não nos atentamos, mas que elas com certeza podem trazer prejuízos. Há muitas outras, e não é o fato de eu não ter citado, justamente aquela que o Espírito Santo está falando a você agora, porque na verdade eu só falo, mas é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. São tantas outras que poderiam ser citadas, mas que o Espírito Santo revele sobre você. Não esqueça, toda vinha precisa ser cercada e ter uma torre de vigia. A vida de todo cristão precisa estar escondida em Deus. Ele precisa vigiar as suas ações. Apanhe para nós as raposas e as raposinhas. As raposinhas estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Não deixe que esses pecados convivam tranquilamente na sua vida. Pegue-os, coloque fora, tire, apanhe as raposinhas. Essa é uma ação minha e tua. O que Jesus podia fazer, o que Deus podia fazer por mim e por você, Ele já fez. Ele deu o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para morrer por mim e por você. Tudo que já poderia ser feito pela nossa salvação foi feito, e agora cabe a mim
E é você. Apanhe para nós as raposinhas que estragam as vinhas. Ouça a voz do Espírito Santo sobre a sua vida nesse instante. Cuide da sua vinha. Faça um muro de proteção. Cerque-se que as pessoas que andam ao seu lado são pessoas que vão lhe levar para um caminho melhor. Levante a sua torre de vigia. Levante a sua torre de vigia. A sala de oração está ali esperando por você. Ore a Deus, peça a Deus graça. E cresça na graça, cresça no conhecimento. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Deus quer levar você muito além de onde você está. Preste atenção. Deus sonhou com você. Deus investiu em você. Deus trouxe você para perto dele. Deus colocou você dentro de uma comunidade de fé. Deus tem usado pessoas para ministrar sobre a sua vida todas as semanas, não só nas celebrações, como também nos pequenos grupos, através dos louvores, através da palavra, através de um abraço. Deus sonha com você. Quando eu olho aqui, eu olho uma vinha florida, pessoas extraordinárias que amam a Deus intensamente. Eu não consigo ver nenhum de vocês se perdendo. Quando eu olho para vocês, eu vejo uma nação santa, uma nação escolhida, um povo dele. Quando eu olho você, quando eu me olho no espelho, eu vejo alguém muito especial, a quem Deus amou intensamente e fez tudo o que ele podia fazer. Precisamos cuidar para que as pequenas coisas não nos roubem de algo extraordinário. Fique de pé comigo nesse instante. Fique de pé comigo. Aleluia. Eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Eu quero pedir que Deus dê a você um coração igual ao dele. Eu quero pedir que Deus venha sobre a sua vida e aclare a sua visão, que haja colírio sobre os seus olhos, que Ele limpe os seus ouvidos, que Ele lave as tuas mãos, as minhas mãos. Escute aqui para mim, olha para mim, quando prego uma paisagem dessa, é como que o meu corpo sendo esburrado, porque todos os dias eu sou um santo escolhido por Deus, lutando contra o pecado. E depois de ministrar uma ministração como essa, onde eu lhe chamo a sua atenção para coisas tão terríveis, eu me olho e a minha vinha como está. Nós precisamos ter um coração como o do nosso Deus. Curve a tua cabeça por um instante. Curve a tua cabeça. Dá-me um coração igual ao Ministério de louvor.